Alisson nasceu em Port Elizabeth, na África do Sul, em 22 de setembro de 1967. Alisson morava com seu pai, sua mãe e o seu irmão e tinha uma vida bem tranquila. E quando Alisson completou 10 anos de idade, seus pais decidiram se separar e ela acabou indo morar com a sua mãe e o seu irmão. E quando Alisson terminou seu ensino médio, ela não foi logo para a faculdade porque ela tinha um sonho de conhecer o mundo, de viajar. Então, assim ela fez, e depois de algum tempo, ela até chegou a trabalhar em alguns lugares. Aos 27 anos, ela estava trabalhando como corretora de seguros. E antes de eu dar continuidade no vídeo, você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, acione o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo. Já curte muito esse vídeo, porque isso me ajuda muito na divulgação e principalmente para o crescimento do canal. Deixando também aqui claro que esse vídeo de hoje é um vídeo muito pesado, que aborda vários temas como estupro, sequestro, tortura. Então, se você é sensível a esse tipo de vídeo, eu aconselho que vocês não assistam. E em 18 de setembro de 1994, Alice, com 27 anos, era um dia de sol, um dia lindo, um dia perfeito para ir à praia. Então ela decide ir à praia juntamente com seus amigos e ali eles ficam praticamente o dia todo curtindo aquele dia ensolarado. E no finalzinho da tarde, Alice decide ir para o seu apartamento juntamente com seus amigos para finalizar ali a noite, tomando sorvete, comendo, se confraternizando. E já era bem tarde, basicamente 1h da manhã. A Alice já tinha prometido à sua amiga que deixaria ela em casa. Então ela pega o carro e deixa a amiga em casa. Ela aproveita também para pegar algumas roupas que ela tinha deixado na casa da amiga para lavar. E ela coloca no banco traseiro. E quando ela chega ali no seu condomínio, ela percebe que a vaga que sempre ela colocava o seu carro, estacionava o seu carro, já estava preenchida. Então ela começa a procurar uma vaga. Ela encontra uma vaga bem distante, embaixo de uma árvore grande. Então ela estaciona o carro lá. E quando ela vira de costas para pegar ali as roupas no banco traseiro, ela percebe um homem do lado de fora, um homem alto, magro, loiro, e já estava ali com uma faca apontada para ela. Ele já entra no carro, já abre o carro e obriga ela a ir para o banco do passageiro enquanto ele dirige o carro dela. A Alice fica completamente sem ação e aquele homem se identificou para ela como Clinton. Ele falou que se chamava Clinton, que não faria nenhum mal a ela, que ele só queria mesmo o carro emprestado por 1 hora. Ele falou em alguma coisa relacionada a uma pessoa que tinha roubado uma televisão. E em um momento, a Alice até cogitou pular do carro. Ela estava bastante em choque, mas depois ela voltou atrás. Ela, inclusive, até falou para aquele homem que era para ele levar o carro, que ela deixaria os documentos. Ela só queria sair dali, ele poderia levar o carro. Mas ele falou que não, que uma pessoa estava devendo ele, que tinham roubado a televisão dele e que ele precisava somente resolver essa situação e que ele precisava de um desconhecido e uma desconhecida até mesmo para cobrar essa dívida de uma forma discreta. Depois de alguns minutos, aquele homem para o carro e entra um segundo homem. A Alison disse que quando olhou para aquele homem, ela sentiu uma energia muito pesada, ela sentiu tanto medo, ela sentiu algo tão ruim vindo dele, uma maldade. Em determinado ponto, eles param o carro, era tipo um lugar rural, um campo, já não tinha energia elétrica, estava muito escuro. A Alice estava com muito medo, realmente ela pensava que naquela hora eles iam matar ela realmente. Foi quando um daqueles homens olha para ela e diz que eles iriam manter relações sexuais com ela. E eles ainda perguntam se ela iria reagir, e ela estava nesse momento com muito medo. E ela fala para eles que ela não ia reagir, que ela não ia fazer nada. Afinal, eram 2 homens contra uma mulher. E depois dela ser abusada por várias vezes, um daqueles homens chama Franz, o nome de Franz, e na verdade Clinton era Franz. Então é aí que ela percebe que ele havia mentido o nome dele para ela. E quando eles terminam de abusar dela, um deles começa a enforcar de tal forma que ela desmaia, e depois que ela já está desmaiada, ela acorda e ele começa a esfaquear ela por várias vezes. Foram ao total mais de 35 facadas só no seu abdômen, sendo também na sua virilha. Enfim,
Meu Deus. E quando eles já estavam se retirando já para ir embora, um deles percebe que ela mexe a perna e ele volta, porque ele achou que ela ainda estava viva, e ele volta, enfim, ele começa a esfaquear a garganta dela. Ao total foram 17 facadas na garganta. Ai, Jesus. Que eles vão embora, afinal ela não tinha nenhuma chance de sobreviver e ela ficou por algum tempo desacordada. Ela disse que inclusive teve uma experiência espiritual, ela chegou a ver o seu corpo e veio aquela voz na mente dela perguntando se ela queria viver ou morrer. Foi quando ela decide viver. Então ela desperta, ela acorda, ela disse que ela não sabe de onde tirou tanta força. E ela disse que só lembrou da sua mãe, então ela começa também, ela achava que realmente ela ia morrer, ela começa a escrever na terra o nome dos 2 homens que fizeram isso com ela, e embaixo também ela disse: mãe, te amo. Ela se rastejava, ela sentiu algo mole na sua barriga, foi quando ela olha e vê que o seu intestino estava para fora. Foi então que ela pega uma roupa, ela envolve a roupa, as roupas que eles jogaram no carro, que era dela, eles jogaram para fora. Então ela pega uma dessas roupas e pressiona ali os seus órgãos e ela começa a se rastejar. Só que ela estava em uma luta contra o tempo. Foi aí então que ela decide se levantar e ela diz que não sabe de onde tirou tanta força, e ela se levanta e começa a caminhar. Só que aí quando ela percebe, a sua cabeça tomba para o lado. Ela percebeu que ela já estava quase decapitada. Então, um lado da mão ela segurava ali o seu intestino para não sair para fora, os seus órgãos, e do outro lado ela segurava a cabeça para não cair. Ela chega ali na beira da estrada, ela se deita, ela já não tinha mais força, ela esperando alguém que ajudasse ela, parasse para ajudar. Inclusive passou um carro na hora, parou, olhou ela e simplesmente foi embora, sem prestar nenhuma ajuda, sem fazer nada para ajudar. Finalmente passa um segundo carro, ele para, era um veterinário. Quando ele desce do carro para tentar ajudar a Alison, ele começa a vomitar pela situação que ela estava. Então ele decide ligar para a ambulância e a ambulância demorou cerca de 1 hora para chegar. Ele poderia ter levado no carro dele sim, mas pelo estado que ela estava, se ele mexesse nela de uma forma errada, isso poderia custar a vida dela. Então ele prefere chamar a ambulância, mas ele fica todo o tempo ali do lado dela, segurando a mão, conversando para ela não dormir. Quando finalmente a ambulância chega, inclusive ele vai na ambulância com ela, segurando a mão, conversando com ela. Quando ela chega lá no hospital, 2 enfermeiras desmaiaram pela situação que viram. Os médicos ficaram muito espantados. Alguns médicos chegaram a dizer que ela não sobreviveria, que ela não aguentaria. Mesmo assim, eles atenderam ela. Ela passou por algumas cirurgias. E sim, ela sobreviveu, ela conseguiu sobreviver a tudo isso. E quando ela já estava na sala de recuperação, ela ainda respirava com a ajuda dos aparelhos, que era o que mantinha ela ainda. Ela já estava acordada e os médicos ainda falaram que não sabe como ela sobreviveu e que o que ajudou ela a sobreviver, na verdade, foram os buracos feitos pela facada, porque um desses buracos abriu para que ela pudesse respirar. E também não sabe como não atingiu nenhuma artéria dela, porque se isso acontecesse, era cerca de minutos para ela morrer. 2 policiais ainda chegaram a visitar Alison no hospital, e mesmo ela sem poder falar, eles levaram um livro com fotos de vários criminosos. Então eles começaram a mostrar com o intuito dela reconhecer quem havia feito isso com ela. E quando chega na foto de Franz e Thames, ela aponta, na verdade, dizendo que tinha sido eles. Então eles se retiram. Algumas horas depois, aqueles 2 policiais retornam e falam que somente ela apontar não era o suficiente, que eles não tinham como prender eles, ela teria que falar. Só que ela estava com um tubo que impedia dela falar. Um dos médicos até falou que seria impossível remover aquele tubo, que ela poderia morrer. Mesmo assim, ela insiste que queria falar, que queria que removesse o tubo. Os médicos removeram o tubo e ela fala
Então aí os policiais já tinham certeza de quem era, eles foram atrás dos dois homens e quando eles souberam que ela estava viva, eles ficaram em choque, afinal para eles era impossível e eles nem relutaram, não fizeram nada, porque eles sabiam que realmente não tinha como, ela já tinha falado quem tinha feito isso com ela. E depois de algum tempo, Alison teve alta, o seu ferimento no pescoço sarou e os seus órgãos também estavam funcionando. Inclusive, quando ela chegou no hospital, eles tiveram que tirar os órgãos, lavar, porque eles estavam com muita sujeira, afinal eles estavam expostos para fora, ela teve que se rastejar, então tinha muita sujeira, então os médicos tiveram que tirar os órgãos para lavar, colocaram de volta e mesmo assim eles voltaram a funcionar. Nada mais é do que um grande milagre, a vida dela é um grande milagre. Contudo, seu útero estava destruído e provavelmente ela nunca mais teria filhos. Franz e Thanos foram sentenciados à prisão perpétua e Alison casou-se e teve 2 filhos. É Deus ou não é? Inclusive, o veterinário que ajudou Alison naquela noite, na verdade, era um estudante. Ele decide largar o curso e se formar em medicina. Também ele decide ter um filho e ele coloca o nome do filho de Alison. Um dos seus filhos, de 5 anos de idade, chegou a perguntar para Alison o que tinha acontecido com ela, por que aquela cicatriz no pescoço. E ela apenas disse para ele: mamãe se machucou. E às vezes, quando você se machuca, fica uma cicatriz depois. E isso foi o suficiente. Eles se orientam naquilo que são capazes de digerir. E à medida que envelhece e podem compreender mais, eu irei contar, disse Alison. Alison também disse que sofreu de síndrome do pânico logo no começo, depois da sua recuperação. Ela também disse que teve depressão muito profunda. Foi quando surgiu uma oportunidade dela palestrar. Inclusive, ela nem queria fazer essa palestra, mas mesmo assim ela foi. E ela disse que depois que ela começou a falar, começou a dizer o caso, ela disse que se sentiu bem melhor. E ela começou a viajar em vários lugares, em vários países, contando a sua história de recuperação, de milagres. E quando surgiu a ideia de fazer um filme dessa história, da história de Alison, ela relata que no começo ela não quis muito fazer esse filme e ela não queria, na verdade, que o filme fosse um documentário tipo drama, policial, essas coisas. Ela não queria reviver novamente aqueles acontecimentos horríveis de 1994 e ela disse que estava feliz por não ter que estar lá quando eles filmaram a reconstituição. O filme também inclui uma entrevista com o juiz que condenou os dois à prisão perpétua. Entretanto, tudo isso mudou logo depois que eles começaram a gravar o filme. Alison e o diretor ficaram sabendo que todos os prisioneiros sentenciados antes de outubro de 2014 haviam se tornado legíveis para liberdade condicional. E ainda nas filmagens do filme, o diretor chegou a receber o telefonema dos 2 condenados e eles haviam pego o celular de um carcereiro e ligado para esse diretor dizendo que eles dariam entrevista com algumas condições essas que a primeira coisa que eles queriam era uma carta escrita por Alison dizendo que perdoava eles por tudo e também eles queriam que Alison dividisse todos os lucros, tanto do livro, do filme e das palestras que ela dava. Se ela fizesse isso, assim eles dariam entrevista, lógico que Alison negou. Só uma observação, quando Alison soube que eles poderiam ser soltos, ela ficou com muito medo, então ela conseguiu muitas assinaturas, fez um baixo-assinado e eles continuaram presos. Na verdade, eles foram sentenciados à prisão perpétua e até hoje eles estão presos. A Alison continua dando muitas palestras motivacionais por todo o mundo, inclusive ela deu algumas entrevistas na TV, se você quiser ver também tem muitas entrevistas aqui da vida dela, da história dela aqui no YouTube. Isso foi mais um caso de hoje, eu espero que vocês tenham gostado e eu quero dizer o quanto Deus ele é maravilhoso e o quanto Deus ele tem plano nas nossas vidas. Nada mais é do que um grande milagre. Na verdade, eu contei a história de um grande milagre de Deus. Não tem explicação senão Deus. É isso. Até o próximo vídeo.